assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esses dois jornalistas fazem parte de um programa de TV sensacionalista, que divulga as mais malucas matérias que ocorrem no mundo. Mas o que eles não poderiam imaginar é que o líder da Coreia do Norte também era fã do programa deles. E esse líder aceita fazer uma entrevista ao vivo para o programa. Um fato que jamais aconteceu em toda a história da Coreia e do mundo. Um pouco temerosos, eles aceitam o convite, pois não podem perder esta oportunidade única. O problema é que a CIA fica sabendo da entrevista e os recruta secretamente para uma missão que envolve o líder da Coreia do Norte. Um outro lado desse grande líder será revelado, colocando dúvidas na cabeça desses dois repórteres americanos sobre se eles devem prosseguir ou não com a sua missão. Através de uma forte amizade que nasce com a pessoa mais improvável do mundo, muros podem ser quebrados, e uma nova chama de unidade e esperança pode nascer a partir deste encontro e dessa entrevista. Dave Skylark era o apresentador de um programa de TV super famoso chamado Skylark Tonight. Era aquele tipo de programa divertido, cheio de entrevistas engraçadas com artistas, cantores, gente famosa de tudo quanto é lugar. O Dave era meio doido, falava tudo o que dava na cabeça e por isso o público amava. Do lado dele estava o Aaron Rapoport, o produtor do programa. Era o cara sério da dupla, quem fazia tudo acontecer nos bastidores. Só que, diferente do Dave, o Aaron estava começando a se perguntar se trabalhar só com fofocas era mesmo o que ele queria para o resto da vida. Ele queria fazer algo que as pessoas levassem a sério, algo que tivesse importância de verdade. A história começa para valer quando, depois de uma entrevista bombástica no programa, os dois descobrem uma coisa inacreditável. O líder da Coreia do Norte, ninguém mais ninguém menos que Kim Jong-un, era fã do programa deles. Isso mesmo, o chefe de um dos países mais fechados do mundo era super fã do Dave Skylark. Ele assistia escondido lá, adorava as entrevistas engraçadas e achava o Dave um cara legal. Quando Aaron descobre isso, a cabeça dele explode de ideias. Ele pensa: cara, e se a gente conseguisse fazer uma entrevista com o Kim? Tipo, a maior entrevista da história. O Dave, claro, adora a ideia. Imagina só a fama, o sucesso, a TV toda falando deles. Seria o programa mais assistido de todos os tempos. Aí eles entram em contato com o governo da Coreia do Norte, mandam mensagem para todo lado, e adivinha? O convite vem. Kim Jong-un aceita receber o Dave e o Aaron lá na Coreia para uma entrevista exclusiva. Mas tinha uma condição. Eles só podiam perguntar o que estivesse num papel que o governo ia dar para eles. Nada de perguntas difíceis ou que deixassem a situação complicada. Mesmo assim, os dois não pensam duas vezes. Topam na hora. Eles começam a se preparar para a viagem. O Dave, todo empolgado, já imaginava a quantidade de fotos, brindes, lembrancinhas que ia trazer de lá. O Aaron, um pouco mais preocupado, queria que tudo fosse certinho para não dar confusão. Eles treinam o que vão falar, o que não podem falar, como agir, como se comportar no país, porque lá as regras são bem diferentes. E é aí que, do nada, aparecem agentes do governo dos Estados Unidos. Isso mesmo, a turma da segurança do país fica sabendo que o Dave e o Aaron vão encontrar o Kim, e vem com um plano super secreto. Eles querem que os dois aproveitem a oportunidade para tirar o líder do poder de uma forma diferente. Claro que tudo seria feito sem machucar ninguém de forma direta, usando truques escondidos, como um aperto de mão especial que entregava um adesivo químico, por exemplo. O Dave e o Aaron ficam de boca aberta. Eles eram apresentador e produtor de TV, não espiões. Como é que agora tinham que resolver uma parada tão gigante assim? Era muita responsabilidade. O Dave, como sempre, tenta fazer piada da situação para não pirar. Já o Aaron fica super tenso, porque ele entende que aquilo podia dar muito errado. Mesmo morrendo de medo, eles acabam aceitando. Não era só pela pressão, mas porque eles pensavam que talvez estivessem fazendo algo bom, algo que pudesse melhorar a vida de muita gente que vivia lá sem liberdade. Essa missão seria algo histórico, e eles estariam no centro disso tudo. Então, depois de aceitarem o plano, eles recebem todo o treinamento rapidinho. Como usar o tal adesivo especial, o que fazer se fossem pegos, como se comportar para não levantar suspeitas.
tudo era muito rápido e eles mal tinham tempo de pensar. Num piscar de olhos, eles já estavam dentro do avião, a caminho da Coreia do Norte. Durante o voo, o clima era uma mistura de nervosismo e empolgação. O Dave não parava de brincar e fazer comentários bobos, tentando deixar a situação mais leve. O Aaron, por outro lado, ficava olhando para o vazio, pensando em tudo que podia dar errado. Era muita coisa para carregar nas costas. Quando o avião começa a descer, eles olham pela janela e veem a Coreia do Norte pela primeira vez. Montanhas, cidades diferentes, pessoas em filas, tudo muito organizado, mas também meio estranho, meio tenso. Eles sabiam que, a partir dali, eles estavam jogando um jogo muito sério, onde cada passo podia mudar tudo. Eles tinham duas missões: fazer a entrevista mais importante do mundo e tentar, discretamente, completar a tarefa que tinham recebido. Mal sabiam eles o que estava para acontecer. Assim que o avião aterrissa, Dave e Aaron descem animadões, mas também morrendo de medo. No aeroporto já tinha um monte de guardas esperando por eles. Todo mundo sério, uniforme impecável, ninguém sorrindo. Aí chega uma moça chamada Suk, que seria tipo a guia deles. Ela explica que eles teriam que seguir o roteiro direitinho, sem inventar moda, sem sair perguntando qualquer coisa. Eles são levados para um hotel super chique, mas também super estranho. Sabe aquele lugar que parece bonito, mas que você sente que tem um monte de câmeras escondidas? Era bem assim. Eles sabiam que estavam sendo vigiados o tempo todo, então tinham que agir normal, sem dar bandeira. Nos primeiros dias eles fazem alguns passeios turísticos pela cidade, tudo organizado pelo governo. Visitam estátuas, prédios, escolas, mas tudo parecia meio montado, sabe? As pessoas pareciam estar atuando, tipo num teatro. Só que o Dave, meio desligado, achava tudo o máximo. Ele tirava foto de tudo, ficava impressionado com as histórias que contavam para eles. Já o Aaron ficava com aquela sensação estranha de que nem tudo era o que parecia. Aí, finalmente, chega o grande momento. Eles vão conhecer o Kim Jong-un. Antes do encontro, eles passam por uma segurança pesada, revista, detector de metais, tudo para ter certeza que eles não estavam levando nada suspeito. Só que escondido na mão do Dave estava o tal adesivo que a CIA tinha dado para usar durante o aperto de mão. O plano era simples. O Dave ia cumprimentar o Kim e discretamente colocar o adesivo na palma da mão dele. O adesivo continha uma substância que faria o líder passar mal, mas de um jeito que ninguém ia desconfiar. Era para parecer algo natural. Mas como era de se esperar com o Dave, dá tudo errado. Quando o Kim aparece, ele não é nada do que eles imaginavam. Ele é super simpático, faz piada, abraça o Dave como se fossem amigos de infância. Eles até andam de tanque de guerra, jogam basquete e tomam milkshake juntos. O Dave fica tão encantado que esquece completamente de usar o adesivo. Pior, num momento de bobeira, o Aaron acaba deixando o adesivo cair e um cachorrinho da guarda real come o negócio. Sim, é isso mesmo que você leu. Lá se foi o plano da CIA. Depois dessa atrapalhada, os dois entram em pânico. Sem o adesivo, eles tinham perdido a única chance segura que tinham. E agora? Como iam completar a missão? Não dava mais para confiar em outro plano mirabolante. Enquanto isso, o Kim vai conquistando o Dave. Ele mostra sua casa gigante, suas coleções de brinquedos, seus gostos super ocidentais, tipo música pop e filmes americanos. Ele se abre com o Dave, fala de como é difícil ser líder, como se sente sozinho. E o Dave, que tem o coração mole, começa a pensar: será que ele é tão ruim assim? O Aaron vê que o amigo tá caindo no papo do Kim e tenta alertar: cara, acorda, ele tá só fingindo, tudo isso é pra manipular você. Só que o Dave não quer saber. Ele começa a duvidar da missão toda, achando que talvez o mundo estivesse errado sobre o Kim Jong-un. E aí começa o conflito. De um lado, o dever que eles assumiram com a CIA. Do outro, a nova amizade que o Dave estava formando com o Kim. Será que eles deviam mesmo seguir com a missão? Ou estavam sendo injustos? As coisas vão ficando cada vez mais confusas e o tempo tá correndo. A entrevista oficial já tá marcada. A pressão é enorme. Eles precisam decidir logo o que fazer. Vão ajudar a mudar o futuro de um país? Ou vão abandonar tudo porque ficaram amigos do líder? E é assim, no meio de 1000 confusões, emoções misturadas e decisões difíceis, que eles chegam cada vez mais perto da entrevista que pode mudar tudo. Depois de tanta enrolação, chega o momento em que Dave e Kim começam a passar muito tempo juntos,
Tipo, viram quase melhores amigos? É sério. O Kim leva o Dave para fazer um monte de coisa que, teoricamente, ninguém imaginava que um líder tão sério faria. Eles jogam basquete como se fossem duas crianças competindo. O Kim mostra que é bom de bola e até deixa o Dave ganhar umas vezes, para ele se sentir bem. Depois eles passeiam de tanque de guerra, sim, de verdade. Cantam músicas americanas no rádio e até tomam milkshake de morango, rindo e se divertindo como dois colegas num parque de diversões. O Dave fica encantado. Ele pensa, poxa, o cara é gente boa demais, todo mundo estava errado sobre ele. Esses dois jornalistas fazem parte de um programa de TV sensacionalista, que divulga as mais malucas matérias que ocorrem no mundo. Mas o que eles não poderiam imaginar é que o líder da Coreia do Norte também era fã do programa deles. E esse líder aceita fazer uma entrevista ao vivo para o programa. Um fato que jamais aconteceu em toda a história da Coreia e do mundo. Um pouco temerosos, eles aceitam o convite, pois não podem perder esta oportunidade única. O problema é que a CIA fica sabendo da entrevista e os recruta secretamente para uma missão que envolve o líder da Coreia do Norte. Um outro lado desse grande líder será revelado, colocando dúvidas na cabeça desses dois repórteres americanos sobre se eles devem prosseguir ou não com a sua missão. Através de uma forte amizade que nasce com a pessoa mais improvável do mundo, muros podem ser quebrados, e uma nova chama de unidade e esperança pode nascer a partir deste encontro e dessa entrevista. Dave Skylark era o apresentador de um programa de TV super famoso chamado Skylark Tonight. Era aquele tipo de programa divertido, cheio de entrevistas engraçadas com artistas, cantores, gente famosa de tudo quanto é lugar. O Dave era meio doido, falava tudo o que dava na cabeça e por isso o público amava. Do lado dele estava o Aaron Rapoport, o produtor do programa. Era o cara sério da dupla, quem fazia tudo acontecer nos bastidores. Só que, diferente do Dave, o Aaron estava começando a se perguntar se trabalhar só com fofocas era mesmo o que ele queria para o resto da vida. Ele queria fazer algo que as pessoas levassem a sério, algo que tivesse importância de verdade. A história começa para valer quando, depois de uma entrevista bombástica no programa, os dois descobrem uma coisa inacreditável. O líder da Coreia do Norte, ninguém mais ninguém menos que Kim Jong-un, era fã do programa deles. Isso mesmo, o chefe de um dos países mais fechados do mundo era super fã do Dave Skylark. Ele assistia escondido lá, adorava as entrevistas engraçadas e achava o Dave um cara legal. Quando o Aaron descobre isso, a cabeça dele explode de ideias. Ele pensa, cara, e se a gente conseguisse fazer uma entrevista com o Kim? Tipo, a maior entrevista da história. O Dave, claro, adora a ideia. Imagina só a fama, o sucesso, a TV toda falando deles. Seria o programa mais assistido de todos os tempos. Aí eles entram em contato com o governo da Coreia do Norte, mandam mensagem para todo lado, e adivinha? O convite vem. Kim Jong-un aceita receber o Dave e o Aaron lá na Coreia para uma entrevista exclusiva. Mas tinha uma condição. Eles só podiam perguntar o que estivesse num papel que o governo ia dar para eles. Nada de perguntas difíceis ou que deixassem a situação complicada. Mesmo assim, os dois não pensam duas vezes. Topam na hora. Eles começam a se preparar para a viagem. O Dave, todo empolgado, já imaginava a quantidade de fotos, brindes, lembrancinhas que ia trazer de lá. O Aaron, um pouco mais preocupado, queria que tudo fosse certinho para não dar confusão. Eles treinam o que vão falar, o que não podem falar, como agir, como se comportar no país, porque lá as regras são bem diferentes. E é aí que, do nada, aparecem agentes do governo dos Estados Unidos. Isso mesmo, a turma da segurança do país fica sabendo que o Dave e o Aaron vão encontrar o Kim e vem com um plano super secreto. Eles querem que os dois aproveitem a oportunidade para tirar o líder do poder de uma forma diferente. Claro que tudo seria feito sem machucar ninguém de forma direta, usando truques escondidos, como um aperto de mão especial que entregava um adesivo químico, por exemplo. O Dave e o Aaron ficam de boca aberta. Eles eram apresentador e produtor de TV, não espiões. Como é que agora tinham que resolver uma parada tão gigante assim? Era muita responsabilidade. O Dave, como sempre, tenta fazer piada da situação para não pirar. Já o Aaron fica super tenso, porque ele entende que aquilo podia dar muito errado. Mesmo morrendo de medo, eles acabam aceitando. Não era só pela pressão.
mas porque eles pensavam que talvez estivessem fazendo algo bom, algo que pudesse melhorar a vida de muita gente que vivia lá sem liberdade. Essa missão seria algo histórico, e eles estariam no centro disso tudo. Então, depois de aceitarem o plano, eles recebem todo o treinamento rapidinho. Como usar o tal adesivo especial, o que fazer se fossem pegos, como se comportar para não levantar suspeitas. Tudo era muito rápido, e eles mal tinham tempo de pensar. Num piscar de olhos, eles já estavam dentro do avião, a caminho da Coreia do Norte. Durante o voo, o clima era uma mistura de nervosismo e empolgação. O Dave não parava de brincar e fazer comentários bobos, tentando deixar a situação mais leve. O Aaron, por outro lado, ficava olhando para o vazio, pensando em tudo que podia dar errado. Era muita coisa para carregar nas costas. Quando o avião começa a descer, eles olham pela janela e veem a Coreia do Norte pela primeira vez. Montanhas, cidades diferentes, pessoas em filas, tudo muito organizado, mas também meio estranho, meio tenso. Eles sabiam que, a partir dali, eles estavam jogando um jogo muito sério, onde cada passo podia mudar tudo. Eles tinham duas missões: fazer a entrevista mais importante do mundo e tentar, discretamente, completar a tarefa que tinham recebido. Mal sabiam eles o que estava para acontecer. Assim que o avião aterrissa, Dave e Aaron descem animadões, mas também morrendo de medo. No aeroporto já tinha um monte de guardas esperando por eles. Todo mundo sério, uniforme impecável, ninguém sorrindo. Aí chega uma moça chamada Suk, que seria tipo a guia deles. Ela explica que eles teriam que seguir o roteiro direitinho, sem inventar moda, sem sair perguntando qualquer coisa. Eles são levados para um hotel super chique, mas também super estranho. Sabe aquele lugar que parece bonito, mas que você sente que tem um monte de câmeras escondidas? Era bem assim. Eles sabiam que estavam sendo vigiados o tempo todo, então tinham que agir normal, sem dar bandeira. Nos primeiros dias eles fazem alguns passeios turísticos pela cidade, tudo organizado pelo governo. Visitam estátuas, prédios, escolas, mas tudo parecia meio montado, sabe? As pessoas pareciam estar atuando, tipo num teatro. Só que o Dave, meio desligado, achava tudo o máximo. Ele tirava foto de tudo, ficava impressionado com as histórias que contavam para eles. Já o Aaron ficava com aquela sensação estranha de que nem tudo era o que parecia. Aí, finalmente, chega o grande momento. Eles vão conhecer o Kim Jong-un. Antes do encontro, eles passam por uma segurança pesada, revista, detector de metais, tudo para ter certeza que eles não estavam levando nada suspeito. Só que escondido na mão do Dave estava o tal adesivo que a CIA tinha dado para usar durante o aperto de mão. O plano era simples. O Dave ia cumprimentar o Kim e discretamente colocar o adesivo na palma da mão dele. O adesivo continha uma substância que faria o líder passar mal, mas de um jeito que ninguém ia desconfiar. Era para parecer algo natural. Mas como era de se esperar com o Dave, dá tudo errado. Quando o Kim aparece, ele não é nada do que eles imaginavam. Ele é super simpático, faz piada, abraça o Dave como se fossem amigos de infância. Eles até andam de tanque de guerra, jogam basquete e tomam milkshake juntos. O Dave fica tão encantado que esquece completamente de usar o adesivo. Pior, num momento de bobeira, o Aaron acaba deixando o adesivo cair e um cachorrinho da guarda real come o negócio. Sim, é isso mesmo que você leu. Lá se foi o plano da CIA. Depois dessa atrapalhada, os dois entram em pânico. Sem o adesivo, eles tinham perdido a única chance segura que tinham. E agora, como iam completar a missão? Não dava mais para confiar em outro plano mirabolante. Enquanto isso, o Kim vai conquistando o Dave. Ele mostra sua casa gigante, suas coleções de brinquedos, seus gostos super ocidentais, tipo música pop e filmes americanos. Ele se abre com o Dave, fala de como é difícil ser líder, como se sente sozinho. E o Dave, que tem o coração mole, começa a pensar: será que ele é tão ruim assim? O Aaron vê que o amigo tá caindo no papo do Kim e tenta alertar: cara, acorda. Ele tá só fingindo. Tudo isso é pra manipular você. Só que o Dave não quer saber. Ele começa a duvidar da missão toda, achando que talvez o mundo estivesse errado sobre o Kim Jong-un. E aí começa o conflito. De um lado, o dever que eles assumiram com a CIA. Do outro, a nova amizade que o Dave estava formando com o Kim. Será que eles deviam mesmo seguir com a missão? Ou estavam sendo injustos? As coisas vão ficando cada vez mais confusas e o tempo tá correndo. A entrevista oficial já tá marcada. A pressão é enorme.
Eles precisam decidir logo o que fazer. Vão ajudar a mudar o futuro de um país ou vão abandonar tudo porque ficaram amigos do líder? E é assim, no meio de 1000 confusões, emoções misturadas e decisões difíceis, que eles chegam cada vez mais perto da entrevista que pode mudar tudo. Depois de tanta enrolação, chega o momento em que Dave e Kim começam a passar muito tempo juntos. Tipo, viram quase melhores amigos? É sério. O Kim leva o Dave para fazer um monte de coisa que, teoricamente, ninguém imaginava que um líder tão sério faria. Eles jogam basquete como se fossem 2 crianças competindo. O Kim mostra que é bom de bola e até deixa o Dave ganhar umas vezes, para ele se sentir bem. Depois eles passeiam de tanque de guerra, sim, de verdade. Cantam músicas americanas no rádio e até tomam milkshake de morango, rindo e se divertindo como 2 colegas num parque de diversões. O Dave fica encantado. Ele pensa, poxa, o cara é gente boa demais, todo mundo estava errado sobre ele. Esses 2 jornalistas fazem parte de um programa de TV sensacionalista, que divulga as mais malucas matérias que ocorrem no mundo. Mas o que eles não poderiam imaginar é que o líder da Coreia do Norte também era fã do programa deles. E esse líder aceita fazer uma entrevista ao vivo para o programa. Um fato que jamais aconteceu em toda a história da Coreia e do mundo. Um pouco temerosos, eles aceitam o convite, pois não podem perder esta oportunidade única. O problema é que a CIA fica sabendo da entrevista e os recruta secretamente para uma missão que envolve o líder da Coreia do Norte. Um outro lado desse grande líder será revelado, colocando dúvidas na cabeça desses 2 repórteres americanos sobre se eles devem prosseguir ou não com a sua missão. Através de uma forte amizade que nasce com a pessoa mais improvável do mundo, muros podem ser quebrados, e uma nova chama de unidade e esperança pode nascer a partir deste encontro e dessa entrevista. Dave Skylark era o apresentador de um programa de TV super famoso chamado Skylark Tonight. Era aquele tipo de programa divertido, cheio de entrevistas engraçadas com artistas, cantores, gente famosa de tudo quanto é lugar. O Dave era meio doido, falava tudo o que dava na cabeça e, por isso, o público amava. Do lado dele estava o Aaron Rapoport, o produtor do programa. Era o cara sério da dupla, quem fazia tudo acontecer nos bastidores. Só que, diferente do Dave, o Aaron estava começando a se perguntar se trabalhar só com fofocas era mesmo o que ele queria para o resto da vida. Ele queria fazer algo que as pessoas levassem a sério, algo que tivesse importância de verdade. A história começa para valer quando, depois de uma entrevista bombástica no programa, os 2 descobrem uma coisa inacreditável. O líder da Coreia do Norte, ninguém mais ninguém menos que Kim Jong-un, era fã do programa deles. Isso mesmo, o chefe de um dos países mais fechados do mundo era super fã do Dave Skylark. Ele assistia escondido lá, adorava as entrevistas engraçadas e achava o Dave um cara legal. Quando o Aaron descobre isso, a cabeça dele explode de ideias. Ele pensa, cara, e se a gente conseguisse fazer uma entrevista com o Kim? Tipo, a maior entrevista da história. O Dave, claro, adora a ideia. Imagina só a fama, o sucesso, a TV toda falando deles. Seria o programa mais assistido de todos os tempos. Aí eles entram em contato com o governo da Coreia do Norte, mandam mensagem para todo lado, e adivinha? O convite vem. Kim Jong-un aceita receber o Dave e o Aaron lá na Coreia para uma entrevista exclusiva. Mas tinha uma condição. Eles só podiam perguntar o que estivesse num papel que o governo ia dar para eles. Nada de perguntas difíceis ou que deixassem a situação complicada. Mesmo assim, os 2 não pensam 2 vezes. Topam na hora. Eles começam a se preparar para a viagem. O Dave, todo empolgado, já imaginava a quantidade de fotos, brindes, lembrancinhas que ia trazer de lá. O Aaron, um pouco mais preocupado, queria que tudo fosse certinho para não dar confusão. Eles treinam o que vão falar, o que não podem falar, como agir, como se comportar no país, porque lá as regras são bem diferentes. E é aí que, do nada, aparecem agentes do governo dos Estados Unidos. Isso mesmo. A turma da segurança do país fica sabendo que o Dave e o Aaron vão encontrar o Kim e vem com um plano super secreto. Eles querem que os 2 aproveitem a oportunidade para tirar o líder do poder de uma forma diferente. Claro que tudo seria feito sem machucar ninguém de forma direta, usando truques escondidos, como um aperto de mão especial que entregava um adesivo químico, por exemplo. O Dave e o Aaron ficam de boca aberta.
Eles eram apresentador e produtor de TV, não espiões. Como é que agora tinham que resolver uma parada tão gigante assim? Era muita responsabilidade. O Dave, como sempre, tenta fazer piada da situação para não pirar. Já o Aaron fica super tenso, porque ele entende que aquilo podia dar muito errado. Mesmo morrendo de medo, eles acabam aceitando. Não era só pela pressão, mas porque eles pensavam que talvez estivessem fazendo algo bom, algo que pudesse melhorar a vida de muita gente que vivia lá sem liberdade. Essa missão seria algo histórico, e eles estariam no centro disso tudo. Então, depois de aceitarem o plano, eles recebem todo o treinamento rapidinho. Como usar o tal adesivo especial, o que fazer se fossem pegos, como se comportar para não levantar suspeitas. Tudo era muito rápido, e eles mal tinham tempo de pensar. Num piscar de olhos, eles já estavam dentro do avião, a caminho da Coreia do Norte. Durante o voo, o clima era uma mistura de nervosismo e empolgação. O Dave não parava de brincar e fazer comentários bobos, tentando deixar a situação mais leve. O Aaron, por outro lado, ficava olhando para o vazio, pensando em tudo que podia dar errado. Era muita coisa para carregar nas costas. Quando o avião começa a descer, eles olham pela janela e veem a Coreia do Norte pela primeira vez. Montanhas, cidades diferentes, pessoas em filas, tudo muito organizado, mas também meio estranho, meio tenso. Eles sabiam que, a partir dali, eles estavam jogando um jogo muito sério, onde cada passo podia mudar tudo. Eles tinham duas missões: fazer a entrevista mais importante do mundo e tentar, discretamente, completar a tarefa que tinham recebido. Mal sabiam eles o que estava para acontecer. Assim que o avião aterrissa, Dave e Aaron descem animadões, mas também morrendo de medo. No aeroporto já tinha um monte de guardas esperando por eles. Todo mundo sério, uniforme impecável, ninguém sorrindo. Aí chega uma moça chamada Suk, que seria tipo a guia deles. Ela explica que eles teriam que seguir o roteiro direitinho, sem inventar moda, sem sair perguntando qualquer coisa. Eles são levados para um hotel super chique, mas também super estranho. Sabe aquele lugar que parece bonito, mas que você sente que tem um monte de câmeras escondidas? Era bem assim. Eles sabiam que estavam sendo vigiados o tempo todo, então tinham que agir normal, sem dar bandeira. Nos primeiros dias eles fazem alguns passeios turísticos pela cidade, tudo organizado pelo governo. Visitam estátuas, prédios, escolas, mas tudo parecia meio montado, sabe? As pessoas pareciam estar atuando, tipo num teatro. Só que o Dave, meio desligado, achava tudo o máximo. Ele tirava foto de tudo, ficava impressionado com as histórias que contavam para eles. Já o Aaron ficava com aquela sensação estranha de que nem tudo era o que parecia. Aí, finalmente, chega o grande momento. Eles vão conhecer o Kim Jong-un. Antes do encontro, eles passam por uma segurança pesada, revista, detector de metais, tudo para ter certeza que eles não estavam levando nada suspeito. Só que escondido na mão do Dave estava o tal adesivo que a CIA tinha dado para usar durante o aperto de mão. O plano era simples. O Dave ia cumprimentar o Kim e discretamente colocar o adesivo na palma da mão dele. O adesivo continha uma substância que faria o líder passar mal, mas de um jeito que ninguém ia desconfiar. Era para parecer algo natural. Mas como era de se esperar com o Dave, dá tudo errado. Quando o Kim aparece, ele não é nada do que eles imaginavam. Ele é super simpático, faz piada, abraça o Dave como se fossem amigos de infância. Eles até andam de tanque de guerra, jogam basquete e tomam milkshake juntos. O Dave fica tão encantado que esquece completamente de usar o adesivo. Pior, num momento de bobeira, o Aaron acaba deixando o adesivo cair e um cachorrinho da guarda real come o negócio. Sim, é isso mesmo que você leu. Lá se foi o plano da CIA. Depois dessa atrapalhada, os dois entram em pânico. Sem o adesivo, eles tinham perdido a única chance segura que tinham. E agora? Como iam completar a missão? Não dava mais para confiar em outro plano mirabolante. Enquanto isso, o Kim vai conquistando o Dave. Ele mostra sua casa gigante, suas coleções de brinquedos, seus gostos super ocidentais, tipo música pop e filmes americanos. Ele se abre com o Dave, fala de como é difícil ser líder, como se sente sozinho. E o Dave, que tem o coração mole, começa a pensar: será que ele é tão ruim assim? O Aaron vê que o amigo tá caindo no papo do Kim e tenta alertar: cara, acorda. Ele tá só fingindo. Tudo isso é pra manipular você. Só que o Dave não quer saber. Ele começa a duvidar da missão toda,
achando que talvez o mundo estivesse errado sobre o Kim Jong-un. E aí começa o conflito. De um lado, o dever que eles assumiram com a CIA. Do outro, a nova amizade que o Dave estava formando com o Kim. Será que eles deviam mesmo seguir com a missão? Ou estavam sendo injustos? As coisas vão ficando cada vez mais confusas e o tempo tá correndo. A entrevista oficial já tá marcada. A pressão é enorme. Eles precisam decidir logo o que fazer. Vão ajudar a mudar o futuro de um país? Ou vão abandonar tudo porque ficaram amigos do líder? E é assim, no meio de 1000 confusões, emoções misturadas e decisões difíceis, que eles chegam cada vez mais perto da entrevista que pode mudar tudo. Depois de tanta enrolação, chega o momento em que Dave e Kim começam a passar muito tempo juntos. Tipo, viram quase melhores amigos? É sério. O Kim leva o Dave para fazer um monte de coisa que, teoricamente, ninguém imaginava que um líder tão sério faria. Eles jogam basquete como se fossem 2 crianças competindo. O Kim mostra que é bom de bola e até deixa o Dave ganhar umas vezes, para ele se sentir bem. Depois eles passeiam de tanque de guerra, sim, de verdade. Cantam músicas americanas no rádio e até tomam milkshake de morango, rindo e se divertindo como 2 colegas num parque de diversões. O Dave fica encantado. Ele pensa, poxa, o cara é gente boa demais, todo mundo estava errado sobre ele. Esses 2 jornalistas fazem parte de um programa de TV sensacionalista, que divulga as mais malucas matérias que ocorrem no mundo. Mas o que eles não poderiam imaginar é que o líder da Coreia do Norte também era fã do programa deles. E esse líder aceita fazer uma entrevista ao vivo para o programa. Um fato que jamais aconteceu em toda a história da Coreia e do mundo. Um pouco temerosos, eles aceitam o convite, pois não podem perder esta oportunidade única. O problema é que a CIA fica sabendo da entrevista e os recruta secretamente para uma missão que envolve o líder da Coreia do Norte. Um outro lado desse grande líder será revelado, colocando dúvidas na cabeça desses 2 repórteres americanos sobre se eles devem prosseguir ou não com a sua missão. Através de uma forte amizade que nasce com a pessoa mais improvável do mundo, muros podem ser quebrados, e uma nova chama de unidade e esperança pode nascer a partir deste encontro e dessa entrevista. Dave Skylark era o apresentador de um programa de TV super famoso chamado Skylark Tonight. Era aquele tipo de programa divertido, cheio de entrevistas engraçadas com artistas, cantores, gente famosa de tudo quanto é lugar. O Dave era meio doido, falava tudo o que dava na cabeça e, por isso, o público amava. Do lado dele estava o Aaron Rapoport, o produtor do programa. Era o cara sério da dupla, quem fazia tudo acontecer nos bastidores. Só que, diferente do Dave, o Aaron estava começando a se perguntar se trabalhar só com fofocas era mesmo o que ele queria para o resto da vida. Ele queria fazer algo que as pessoas levassem a sério, algo que tivesse importância de verdade. A história começa para valer quando, depois de uma entrevista bombástica no programa, os 2 descobrem uma coisa inacreditável. O líder da Coreia do Norte, ninguém mais ninguém menos que Kim Jong-un, era fã do programa deles. Isso mesmo, o chefe de um dos países mais fechados do mundo era super fã do Dave Skylark. Ele assistia escondido lá, adorava as entrevistas engraçadas e achava o Dave um cara legal. Quando o Aaron descobre isso, a cabeça dele explode de ideias. Ele pensa, cara, e se a gente conseguisse fazer uma entrevista com o Kim? Tipo, a maior entrevista da história. O Dave, claro, adora a ideia. Imagina só a fama, o sucesso, a TV toda falando deles. Seria o programa mais assistido de todos os tempos. Aí eles entram em contato com o governo da Coreia do Norte, mandam mensagem para todo lado, e adivinha? O convite vem. Kim Jong-un aceita receber o Dave e o Aaron lá na Coreia para uma entrevista exclusiva. Mas tinha uma condição. Eles só podiam perguntar o que estivesse num papel que o governo ia dar para eles. Nada de perguntas difíceis ou que deixassem a situação complicada. Mesmo assim, os 2 não pensam 2 vezes. Topam na hora. Eles começam a se preparar para a viagem. O Dave, todo empolgado, já imaginava a quantidade de fotos, brindes, lembrancinhas que ia trazer de lá. O Aaron, um pouco mais preocupado, queria que tudo fosse certinho para não dar confusão. Eles treinam o que vão falar, o que não podem falar, como agir, como se comportar no país, porque lá as regras são bem diferentes. E é aí que, do nada, aparecem agentes do governo dos Estados Unidos. Isso mesmo,
A turma da segurança do país fica sabendo que o Dave e o Aaron vão encontrar o Kim e vem com um plano super secreto. Eles querem que os dois aproveitem a oportunidade para tirar o líder do poder de uma forma diferente. Claro que tudo seria feito sem machucar ninguém de forma direta, usando truques escondidos, como um aperto de mão especial que entregava um adesivo químico, por exemplo. O Dave e o Aaron ficam de boca aberta. Eles eram apresentador e produtor de TV, não espiões. Como é que agora tinham que resolver uma parada tão gigante assim? Era muita responsabilidade. O Dave, como sempre, tenta fazer piada da situação para não pirar. Já o Aaron fica super tenso, porque ele entende que aquilo podia dar muito errado. Mesmo morrendo de medo, eles acabam aceitando. Não era só pela pressão, mas porque eles pensavam que talvez estivessem fazendo algo bom, algo que pudesse melhorar a vida de muita gente que vivia lá sem liberdade. Essa missão seria algo histórico, e eles estariam no centro disso tudo. Então, depois de aceitarem o plano, eles recebem todo o treinamento rapidinho. Como usar o tal adesivo especial, o que fazer se fossem pegos, como se comportar para não levantar suspeitas. Tudo era muito rápido, e eles mal tinham tempo de pensar. Num piscar de olhos, eles já estavam dentro do avião, a caminho da Coreia do Norte. Durante o voo, o clima era uma mistura de nervosismo e empolgação. O Dave não parava de brincar e fazer comentários bobos, tentando deixar a situação mais leve. O Aaron, por outro lado, ficava olhando para o vazio, pensando em tudo que podia dar errado. Era muita coisa para carregar nas costas. Quando o avião começa a descer, eles olham pela janela e veem a Coreia do Norte pela primeira vez. Montanhas, cidades diferentes, pessoas em filas, tudo muito organizado, mas também meio estranho, meio tenso. Eles sabiam que, a partir dali, eles estavam jogando um jogo muito sério, onde cada passo podia mudar tudo. Eles tinham duas missões: fazer a entrevista mais importante do mundo e tentar, discretamente, completar a tarefa que tinham recebido. Mal sabiam eles o que estava para acontecer. Assim que o avião aterrissa, Dave e Aaron descem animadões, mas também morrendo de medo. No aeroporto já tinha um monte de guardas esperando por eles. Todo mundo sério, uniforme impecável, ninguém sorrindo. Aí chega uma moça chamada Suk, que seria tipo a guia deles. Ela explica que eles teriam que seguir o roteiro direitinho, sem inventar moda, sem sair perguntando qualquer coisa. Eles são levados para um hotel super chique, mas também super estranho. Sabe aquele lugar que parece bonito, mas que você sente que tem um monte de câmeras escondidas? Era bem assim. Eles sabiam que estavam sendo vigiados o tempo todo, então tinham que agir normal, sem dar bandeira. Nos primeiros dias eles fazem alguns passeios turísticos pela cidade, tudo organizado pelo governo. Visitam estátuas, prédios, escolas, mas tudo parecia meio montado, sabe? As pessoas pareciam estar atuando, tipo num teatro. Só que o Dave, meio desligado, achava tudo o máximo. Ele tirava foto de tudo, ficava impressionado com as histórias que contavam para eles. Já o Aaron ficava com aquela sensação estranha de que nem tudo era o que parecia. Aí, finalmente, chega o grande momento. Eles vão conhecer o Kim Jong-un. Antes do encontro, eles passam por uma segurança pesada, revista, detector de metais, tudo para ter certeza que eles não estavam levando nada suspeito. Só que escondido na mão do Dave estava o tal adesivo que a CIA tinha dado para usar durante o aperto de mão. O plano era simples. O Dave ia cumprimentar o Kim e discretamente colocar o adesivo na palma da mão dele. O adesivo continha uma substância que faria o líder passar mal, mas de um jeito que ninguém ia desconfiar. Era para parecer algo natural. Mas como era de se esperar com o Dave, dá tudo errado. Quando o Kim aparece, ele não é nada do que eles imaginavam. Ele é super simpático, faz piada, abraça o Dave como se fossem amigos de infância. Eles até andam de tanque de guerra, jogam basquete e tomam milkshake juntos. O Dave fica tão encantado que esquece completamente de usar o adesivo. Pior, num momento de bobeira, o Aaron acaba deixando o adesivo cair e um cachorrinho da guarda real come o negócio. Sim, é isso mesmo que você leu. Lá se foi o plano da CIA. Depois dessa atrapalhada, os dois entram em pânico. Sem o adesivo, eles tinham perdido a única chance segura que tinham. E agora? Como iam completar a missão? Não dava mais para confiar em outro plano mirabolante. Enquanto isso, o Kim vai conquistando o Dave.
Ele mostra sua casa gigante, suas coleções de brinquedos, seus gostos super ocidentais, tipo música pop e filmes americanos. Ele se abre com o Dave, fala de como é difícil ser líder, como se sente sozinho. E o Dave, que tem o coração mole, começa a pensar: será que ele é tão ruim assim? O Aaron vê que o amigo tá caindo no papo do Kim e tenta alertar: cara, acorda, ele tá só fingindo, tudo isso é pra manipular você. Só que o Dave não quer saber. Ele começa a duvidar da missão toda, achando que talvez o mundo estivesse errado sobre o Kim Jong-un. E aí começa o conflito. De um lado, o dever que eles assumiram com a CIA. Do outro, a nova amizade que o Dave estava formando com o Kim. Será que eles deviam mesmo seguir com a missão? Ou estavam sendo injustos? As coisas vão ficando cada vez mais confusas e o tempo tá correndo. A entrevista oficial já tá marcada. A pressão é enorme. Eles precisam decidir logo o que fazer. Vão ajudar a mudar o futuro de um país? Ou vão abandonar tudo porque ficaram amigos do líder? E é assim, no meio de 1000 confusões, emoções misturadas e decisões difíceis, que eles chegam cada vez mais perto da entrevista que pode mudar tudo. Depois de tanta enrolação, chega o momento em que Dave e Kim começam a passar muito tempo juntos. Tipo, viram quase melhores amigos? É sério. O Kim leva o Dave para fazer um monte de coisa que, teoricamente, ninguém imaginava que um líder tão sério faria. Eles jogam basquete como se fossem duas crianças competindo. O Kim mostra que é bom de bola e até deixa o Dave ganhar umas vezes, para ele se sentir bem. Depois eles passeiam de tanque de guerra, sim, de verdade. Cantam músicas americanas no rádio e até tomam milkshake de morango, rindo e se divertindo como dois colegas num parque de diversões. O Dave fica encantado. Ele pensa: poxa, o cara é gente boa demais, todo mundo estava errado sobre ele. Esses dois jornalistas fazem parte de um programa de TV sensacionalista, que divulga as mais malucas matérias que ocorrem no mundo. Mas o que eles não poderiam imaginar é que o líder da Coreia do Norte também era fã do programa deles. E esse líder aceita fazer uma entrevista ao vivo para o programa. Um fato que jamais aconteceu em toda a história da Coreia e do mundo. Um pouco temerosos, eles aceitam o convite, pois não podem perder esta oportunidade única. O problema é que a CIA fica sabendo da entrevista e os recruta secretamente para uma missão que envolve o líder da Coreia do Norte. Um outro lado desse grande líder será revelado, colocando dúvidas na cabeça desses dois repórteres americanos sobre se eles devem prosseguir ou não com a sua missão. Através de uma forte amizade que nasce com a pessoa mais improvável do mundo, muros podem ser quebrados, e uma nova chama de unidade e esperança pode nascer a partir deste encontro e dessa entrevista. Dave Skylark era o apresentador de um programa de TV super famoso chamado Skylark Tonight. Era aquele tipo de programa divertido, cheio de entrevistas engraçadas com artistas, cantores, gente famosa de tudo quanto é lugar. O Dave era meio doido, falava tudo o que dava na cabeça e, por isso, o público amava. Do lado dele estava o Aaron Rapoport, o produtor do programa. Era o cara sério da dupla, quem fazia tudo acontecer nos bastidores. Só que, diferente do Dave, o Aaron estava começando a se perguntar se trabalhar só com fofocas era mesmo o que ele queria para o resto da vida. Ele queria fazer algo que as pessoas levassem a sério, algo que tivesse importância de verdade. A história começa para valer quando, depois de uma entrevista bombástica no programa, os dois descobrem uma coisa inacreditável. O líder da Coreia do Norte, ninguém mais ninguém menos que Kim Jong-un, era fã do programa deles. Isso mesmo, o chefe de um dos países mais fechados do mundo era super fã do Dave Skylark. Ele assistia escondido lá, adorava as entrevistas engraçadas e achava o Dave um cara legal. Quando o Aaron descobre isso, a cabeça dele explode de ideias. Ele pensa: cara, e se a gente conseguisse fazer uma entrevista com o Kim? Tipo, a maior entrevista da história. O Dave, claro, adora a ideia. Imagina só a fama, o sucesso, a TV toda falando deles. Seria o programa mais assistido de todos os tempos. Aí eles entram em contato com o governo da Coreia do Norte, mandam mensagem para todo lado, e adivinha? O convite vem. Kim Jong-un aceita receber o Dave e o Aaron lá na Coreia para uma entrevista exclusiva. Mas tinha uma condição. Eles só podiam perguntar o que estivesse num papel que o governo ia dar para eles. Nada de perguntas difíceis ou que deixassem a situação complicada. Mesmo assim, os dois não pensam duas vezes. Topam na hora.
Eles começam a se preparar para a viagem. O Dave, todo empolgado, já imaginava a quantidade de fotos, brindes, lembrancinhas que ia trazer de lá. O Aaron, um pouco mais preocupado, queria que tudo fosse certinho para não dar confusão. Eles treinam o que vão falar, o que não podem falar, como agir, como se comportar no país, porque lá as regras são bem diferentes. E é aí que, do nada, aparecem agentes do governo dos Estados Unidos. Isso mesmo, a turma da segurança do país fica sabendo que o Dave e o Aaron vão encontrar o Kim e vem com um plano super secreto. Eles querem que os dois aproveitem a oportunidade para tirar o líder do poder de uma forma diferente. Claro que tudo seria feito sem machucar ninguém de forma direta, usando truques escondidos, como um aperto de mão especial que entregava um adesivo químico, por exemplo. O Dave e o Aaron ficam de boca aberta. Eles eram apresentador e produtor de TV, não espiões. Como é que agora tinham que resolver uma parada tão gigante assim? Era muita responsabilidade. O Dave, como sempre, tenta fazer piada da situação para não pirar. Já o Aaron fica super tenso, porque ele entende que aquilo podia dar muito errado. Mesmo morrendo de medo, eles acabam aceitando. Não era só pela pressão, mas porque eles pensavam que talvez estivessem fazendo algo bom, algo que pudesse melhorar a vida de muita gente que vivia lá sem liberdade. Essa missão seria algo histórico, e eles estariam no centro disso tudo. Então, depois de aceitarem o plano, eles recebem todo o treinamento rapidinho. Como usar o tal adesivo especial, o que fazer se fossem pegos, como se comportar para não levantar suspeitas. Tudo era muito rápido, e eles mal tinham tempo de pensar. Num piscar de olhos, eles já estavam dentro do avião, a caminho da Coreia do Norte. Durante o voo, o clima era uma mistura de nervosismo e empolgação. O Dave não parava de brincar e fazer comentários bobos, tentando deixar a situação mais leve. O Aaron, por outro lado, ficava olhando para o vazio, pensando em tudo que podia dar errado. Era muita coisa para carregar nas costas. Quando o avião começa a descer, eles olham pela janela e veem a Coreia do Norte pela primeira vez. Montanhas, cidades diferentes, pessoas em filas, tudo muito organizado, mas também meio estranho, meio tenso. Eles sabiam que, a partir dali, eles estavam jogando um jogo muito sério, onde cada passo podia mudar tudo. Eles tinham duas missões: fazer a entrevista mais importante do mundo e tentar, discretamente, completar a tarefa que tinham recebido. Mal sabiam eles o que estava para acontecer. Assim que o avião aterrissa, Dave e Aaron descem animadões, mas também morrendo de medo. No aeroporto já tinha um monte de guardas esperando por eles. Todo mundo sério, uniforme impecável, ninguém sorrindo. Aí chega uma moça chamada Suk, que seria tipo a guia deles. Ela explica que eles teriam que seguir o roteiro direitinho, sem inventar moda, sem sair perguntando qualquer coisa. Eles são levados para um hotel super chique, mas também super estranho. Sabe aquele lugar que parece bonito, mas que você sente que tem um monte de câmeras escondidas? Era bem assim. Eles sabiam que estavam sendo vigiados o tempo todo, então tinham que agir normal, sem dar bandeira. Nos primeiros dias eles fazem alguns passeios turísticos pela cidade, tudo organizado pelo governo. Visitam estátuas, prédios, escolas, mas tudo parecia meio montado, sabe? As pessoas pareciam estar atuando, tipo num teatro. Só que o Dave, meio desligado, achava tudo o máximo. Ele tirava foto de tudo, ficava impressionado com as histórias que contavam para eles. Já o Aaron ficava com aquela sensação estranha de que nem tudo era o que parecia. Aí, finalmente, chega o grande momento. Eles vão conhecer o Kim Jong-un. Antes do encontro, eles passam por uma segurança pesada, revista, detector de metais, tudo para ter certeza que eles não estavam levando nada suspeito. Só que escondido na mão do Dave estava o tal adesivo que a CIA tinha dado para usar durante o aperto de mão. O plano era simples. O Dave ia cumprimentar o Kim e discretamente colocar o adesivo na palma da mão dele. O adesivo continha uma substância que faria o líder passar mal, mas de um jeito que ninguém ia desconfiar. Era para parecer algo natural. Mas como era de se esperar com o Dave, dá tudo errado. Quando o Kim aparece, ele não é nada do que eles imaginavam. Ele é super simpático, faz piada, abraça o Dave como se fossem amigos de infância. Eles até andam de tanque de guerra, jogam basquete e tomam milkshake juntos. O Dave fica tão encantado que esquece completamente de usar o adesivo. Pior,
Num momento de bobeira, o Aaron acaba deixando o adesivo cair e um cachorrinho da guarda real come o negócio. Sim, é isso mesmo que você leu. Lá se foi o plano da CIA. Depois dessa atrapalhada, os dois entram em pânico. Sem o adesivo, eles tinham perdido a única chance segura que tinham. E agora? Como iam completar a missão? Não dava mais para confiar em outro plano mirabolante. Enquanto isso, o Kim vai conquistando o Dave. Ele mostra sua casa gigante, suas coleções de brinquedos, seus gostos super ocidentais, tipo música pop e filmes americanos. Ele se abre com o Dave, fala de como é difícil ser líder, como se sente sozinho. E o Dave, que tem o coração mole, começa a pensar: será que ele é tão ruim assim? O Aaron vê que o amigo tá caindo no papo do Kim e tenta alertar: cara, acorda. Ele tá só fingindo. Tudo isso é pra manipular você. Só que o Dave não quer saber. Ele começa a duvidar da missão toda, achando que talvez o mundo estivesse errado sobre o Kim Jong-un. E aí começa o conflito. De um lado, o dever que eles assumiram com a CIA. Do outro, a nova amizade que o Dave estava formando com o Kim. Será que eles deviam mesmo seguir com a missão? Ou estavam sendo injustos? As coisas vão ficando cada vez mais confusas e o tempo tá correndo. A entrevista oficial já tá marcada. A pressão é enorme. Eles precisam decidir logo o que fazer. Vão ajudar a mudar o futuro de um país? Ou vão abandonar tudo porque ficaram amigos do líder? E é assim, no meio de 1000 confusões, emoções misturadas e decisões difíceis, que eles chegam cada vez mais perto da entrevista que pode mudar tudo. Depois de tanta enrolação, chega o momento em que Dave e Kim começam a passar muito tempo juntos. Tipo, viram quase melhores amigos? É sério. O Kim leva o Dave para fazer um monte de coisa que, teoricamente, ninguém imaginava que um líder tão sério faria. Eles jogam basquete como se fossem duas crianças competindo. O Kim mostra que é bom de bola e até deixa o Dave ganhar umas vezes, para ele se sentir bem. Depois eles passeiam de tanque de guerra, sim, de verdade. Cantam músicas americanas no rádio e até tomam milkshake de morango, rindo e se divertindo como dois colegas num parque de diversões. O Dave fica encantado. Ele pensa: poxa, o cara é gente boa demais, todo mundo estava errado sobre ele. Esses dois jornalistas fazem parte de um programa de TV sensacionalista, que divulga as mais malucas matérias que ocorrem no mundo. Mas o que eles não poderiam imaginar é que o líder da Coreia do Norte também era fã do programa deles. E esse líder aceita fazer uma entrevista ao vivo para o programa. Um fato que jamais aconteceu em toda a história da Coreia e do mundo. Um pouco temerosos, eles aceitam o convite, pois não podem perder esta oportunidade única. O problema é que a CIA fica sabendo da entrevista e os recruta secretamente para uma missão que envolve o líder da Coreia do Norte. Um outro lado desse grande líder será revelado, colocando dúvidas na cabeça desses dois repórteres americanos sobre se eles devem prosseguir ou não com a sua missão. Através de uma forte amizade que nasce com a pessoa mais improvável do mundo, muros podem ser quebrados, e uma nova chama de unidade e esperança pode nascer a partir deste encontro e dessa entrevista. Dave Skylark era o apresentador de um programa de TV super famoso chamado Skylark Tonight. Era aquele tipo de programa divertido, cheio de entrevistas engraçadas com artistas, cantores, gente famosa de tudo quanto é lugar. O Dave era meio doido, falava tudo o que dava na cabeça e por isso o público amava. Do lado dele estava o Aaron Rapoport, o produtor do programa. Era o cara sério da dupla, quem fazia tudo acontecer nos bastidores. Só que, diferente do Dave, o Aaron estava começando a se perguntar se trabalhar só com fofocas era mesmo o que ele queria para o resto da vida. Ele queria fazer algo que as pessoas levassem a sério, algo que tivesse importância de verdade. A história começa para valer quando, depois de uma entrevista bombástica no programa, os dois descobrem uma coisa inacreditável. O líder da Coreia do Norte, ninguém mais ninguém menos que Kim Jong-un, era fã do programa deles. Isso mesmo, o chefe de um dos países mais fechados do mundo era super fã do Dave Skylark. Ele assistia escondido lá, adorava as entrevistas engraçadas e achava o Dave um cara legal. Quando o Aaron descobre isso, a cabeça dele explode de ideias. Ele pensa: cara, e se a gente conseguisse fazer uma entrevista com o Kim? Tipo, a maior entrevista da história. O Dave, claro, adora a ideia. Imagina só a fama, o sucesso, a TV toda falando deles. Seria o programa mais assistido de todos os tempos.
Aí eles entram em contato com o governo da Coreia do Norte, mandam mensagem para todo lado, e adivinha? O convite vem! Kim Jong-un aceita receber o Dave e o Aaron lá na Coreia para uma entrevista exclusiva. Mas tinha uma condição. Eles só podiam perguntar o que estivesse num papel que o governo ia dar para eles. Nada de perguntas difíceis ou que deixassem a situação complicada. Mesmo assim, os dois não pensam duas vezes. Topam na hora. Eles começam a se preparar para a viagem. O Dave, todo empolgado, já imaginava a quantidade de fotos, brindes, lembrancinhas que ia trazer de lá. O Aaron, um pouco mais preocupado, queria que tudo fosse certinho para não dar confusão. Eles treinam o que vão falar, o que não podem falar, como agir, como se comportar no país, porque lá as regras são bem diferentes. E é aí que, do nada, aparecem agentes do governo dos Estados Unidos. Isso mesmo, a turma da segurança do país fica sabendo que o Dave e o Aaron vão encontrar o Kim, e vem com um plano super secreto. Eles querem que os dois aproveitem a oportunidade para tirar o líder do poder de uma forma diferente. Claro que tudo seria feito sem machucar ninguém de forma direta, usando truques escondidos, como um aperto de mão especial que entregava um adesivo químico, por exemplo. O Dave e o Aaron ficam de boca aberta. Eles eram apresentador e produtor de TV, não espiões. Como é que agora tinham que resolver uma parada tão gigante assim? Era muita responsabilidade. O Dave, como sempre, tenta fazer piada da situação para não pirar. Já o Aaron fica super tenso, porque ele entende que aquilo podia dar muito errado. Mesmo morrendo de medo, eles acabam aceitando. Não era só pela pressão, mas porque eles pensavam que talvez estivessem fazendo algo bom, algo que pudesse melhorar a vida de muita gente que vivia lá sem liberdade. Essa missão seria algo histórico, e eles estariam no centro disso tudo. Então, depois de aceitarem o plano, eles recebem todo o treinamento rapidinho. Como usar o tal adesivo especial, o que fazer se fossem pegos, como se comportar para não levantar suspeitas. Tudo era muito rápido, e eles mal tinham tempo de pensar. Num piscar de olhos, eles já estavam dentro do avião, a caminho da Coreia do Norte. Durante o voo, o clima era uma mistura de nervosismo e empolgação. O Dave não parava de brincar e fazer comentários bobos, tentando deixar a situação mais leve. O Aaron, por outro lado, ficava olhando para o vazio, pensando em tudo que podia dar errado. Era muita coisa para carregar nas costas. Quando o avião começa a descer, eles olham pela janela e veem a Coreia do Norte pela primeira vez. Montanhas, cidades diferentes, pessoas em filas, tudo muito organizado, mas também meio estranho, meio tenso. Eles sabiam que, a partir dali, eles estavam jogando um jogo muito sério, onde cada passo podia mudar tudo. Eles tinham duas missões: fazer a entrevista mais importante do mundo e tentar, discretamente, completar a tarefa que tinham recebido. Mal sabiam eles o que estava para acontecer. Assim que o avião aterrissa, Dave e Aaron descem animadões, mas também morrendo de medo. No aeroporto já tinha um monte de guardas esperando por eles. Todo mundo sério, uniforme impecável, ninguém sorrindo. Aí chega uma moça chamada Suk, que seria tipo a guia deles. Ela explica que eles teriam que seguir o roteiro direitinho, sem inventar moda, sem sair perguntando qualquer coisa. Eles são levados para um hotel super chique, mas também super estranho. Sabe aquele lugar que parece bonito, mas que você sente que tem um monte de câmeras escondidas? Era bem assim. Eles sabiam que estavam sendo vigiados o tempo todo, então tinham que agir normal, sem dar bandeira. Nos primeiros dias eles fazem alguns passeios turísticos pela cidade, tudo organizado pelo governo. Visitam estátuas, prédios, escolas, mas tudo parecia meio montado, sabe? As pessoas pareciam estar atuando, tipo num teatro. Só que o Dave, meio desligado, achava tudo o máximo. Ele tirava foto de tudo, ficava impressionado com as histórias que contavam para eles. Já o Aaron ficava com aquela sensação estranha de que nem tudo era o que parecia. Aí, finalmente, chega o grande momento. Eles vão conhecer o Kim Jong-un. Antes do encontro, eles passam por uma segurança pesada, revista, detector de metais, tudo para ter certeza que eles não estavam levando nada suspeito. Só que escondido na mão do Dave estava o tal adesivo que a CIA tinha dado para usar durante o aperto de mão. O plano era simples. O Dave ia cumprimentar o Kim e discretamente colocar o adesivo na palma da mão dele. O adesivo continha uma substância que faria o líder passar mal, mas de um jeito que ninguém ia desconfiar.
Era para parecer algo natural. Mas, como era de se esperar com o Dave, dá tudo errado. Quando o Kim aparece, ele não é nada do que eles imaginavam. Ele é super simpático, faz piada, abraça o Dave como se fossem amigos de infância. Eles até andam de tanque de guerra, jogam basquete e tomam milkshake juntos. O Dave fica tão encantado que esquece completamente de usar o adesivo. Pior, num momento de bobeira, o Aaron acaba deixando o adesivo cair e um cachorrinho da guarda real come o negócio. Sim, é isso mesmo que você leu. Lá se foi o plano da CIA. Depois dessa atrapalhada, os dois entram em pânico. Sem o adesivo, eles tinham perdido a única chance segura que tinham. E agora, como iam completar a missão? Não dava mais para confiar em outro plano mirabolante. Enquanto isso, o Kim vai conquistando o Dave. Ele mostra sua casa gigante, suas coleções de brinquedos, seus gostos super ocidentais, tipo música pop e filmes americanos. Ele se abre com o Dave, fala de como é difícil ser líder, como se sente sozinho. E o Dave, que tem o coração mole, começa a pensar: será que ele é tão ruim assim? O Aaron vê que o amigo tá caindo no papo do Kim e tenta alertar: cara, acorda. Ele tá só fingindo. Tudo isso é pra manipular você. Só que o Dave não quer saber. Ele começa a duvidar da missão toda, achando que talvez o mundo estivesse errado sobre o Kim Jong-un. E aí começa o conflito. De um lado, o dever que eles assumiram com a CIA. Do outro, a nova amizade que o Dave estava formando com o Kim. Será que eles deviam mesmo seguir com a missão? Ou estavam sendo injustos? As coisas vão ficando cada vez mais confusas e o tempo tá correndo. A entrevista oficial já tá marcada. A pressão é enorme. Eles precisam decidir logo o que fazer. Vão ajudar a mudar o futuro de um país? Ou vão abandonar tudo porque ficaram amigos do líder? E é assim, no meio de 1000 confusões, emoções misturadas e decisões difíceis, que eles chegam cada vez mais perto da entrevista que pode mudar tudo. Depois de tanta enrolação, chega o momento em que Dave e Kim começam a passar muito tempo juntos. Tipo, viram quase melhores amigos? É sério. O Kim leva o Dave para fazer um monte de coisa que, teoricamente, ninguém imaginava que um líder tão sério faria. Eles jogam basquete como se fossem duas crianças competindo. O Kim mostra que é bom de bola e até deixa o Dave ganhar umas vezes, para ele se sentir bem. Depois eles passeiam de tanque de guerra, sim, de verdade. Cantam músicas americanas no rádio e até tomam milkshake de morango, rindo e se divertindo como dois colegas num parque de diversões. O Dave fica encantado. Ele pensa: poxa, o cara é gente boa demais, todo mundo estava errado sobre ele. Esses dois jornalistas fazem parte de um programa de TV sensacionalista, que divulga as mais malucas matérias que ocorrem no mundo. Mas o que eles não poderiam imaginar é que o líder da Coreia do Norte também era fã do programa deles. E esse líder aceita fazer uma entrevista ao vivo para o programa. Um fato que jamais aconteceu em toda a história da Coreia e do mundo. Um pouco temerosos, eles aceitam o convite, pois não podem perder esta oportunidade única. O problema é que a CIA fica sabendo da entrevista e os recruta secretamente para uma missão que envolve o líder da Coreia do Norte. Um outro lado desse grande líder será revelado, colocando dúvidas na cabeça desses dois repórteres americanos sobre se eles devem prosseguir ou não com a sua missão. Através de uma forte amizade que nasce com a pessoa mais improvável do mundo, muros podem ser quebrados, e uma nova chama de unidade e esperança pode nascer a partir deste encontro e dessa entrevista. Dave Skylark era o apresentador de um programa de TV super famoso chamado Skylark Tonight. Era aquele tipo de programa divertido, cheio de entrevistas engraçadas com artistas, cantores, gente famosa de tudo quanto é lugar. O Dave era meio doido, falava tudo o que dava na cabeça e por isso o público amava. Do lado dele estava o Aaron Rapoport, o produtor do programa. Era o cara sério da dupla, quem fazia tudo acontecer nos bastidores. Só que, diferente do Dave, o Aaron estava começando a se perguntar se trabalhar só com fofocas era mesmo o que ele queria para o resto da vida. Ele queria fazer algo que as pessoas levassem a sério, algo que tivesse importância de verdade. A história começa para valer quando, depois de uma entrevista bombástica no programa, os dois descobrem uma coisa inacreditável. O líder da Coreia do Norte, ninguém mais ninguém menos que Kim Jong-un, era fã do programa deles. Isso mesmo, o chefe de um dos países mais fechados do mundo era super fã do Dave Skylark. Ele assistia escondido lá
adorava as entrevistas engraçadas e achava o Dave um cara legal. Quando o Aaron descobre isso, a cabeça dele explode de ideias. Ele pensa: cara, e se a gente conseguisse fazer uma entrevista com o Kim? Tipo, a maior entrevista da história. O Dave, claro, adora a ideia. Imagina só a fama, o sucesso, a TV toda falando deles. Seria o programa mais assistido de todos os tempos. Aí eles entram em contato com o governo da Coreia do Norte, mandam mensagem para todo lado, e adivinha? O convite vem. Kim Jong-un aceita receber o Dave e o Aaron lá na Coreia para uma entrevista exclusiva. Mas tinha uma condição. Eles só podiam perguntar o que estivesse num papel que o governo ia dar para eles. Nada de perguntas difíceis ou que deixassem a situação complicada. Mesmo assim, os dois não pensam duas vezes. Topam na hora. Eles começam a se preparar para a viagem. O Dave, todo empolgado, já imaginava a quantidade de fotos, brindes, lembrancinhas que ia trazer de lá. O Aaron, um pouco mais preocupado, queria que tudo fosse certinho para não dar confusão. Eles treinam o que vão falar, o que não podem falar, como agir, como se comportar no país, porque lá as regras são bem diferentes. E é aí que, do nada, aparecem agentes do governo dos Estados Unidos. Isso mesmo, a turma da segurança do país fica sabendo que o Dave e o Aaron vão encontrar o Kim, e vem com um plano super secreto. Eles querem que os dois aproveitem a oportunidade para tirar o líder do poder de uma forma diferente. Claro que tudo seria feito sem machucar ninguém de forma direta, usando truques escondidos, como um aperto de mão especial que entregava um adesivo químico, por exemplo. O Dave e o Aaron ficam de boca aberta. Eles eram apresentador e produtor de TV, não espiões. Como é que agora tinham que resolver uma parada tão gigante assim? Era muita responsabilidade. O Dave, como sempre, tenta fazer piada da situação para não pirar. Já o Aaron fica super tenso, porque ele entende que aquilo podia dar muito errado. Mesmo morrendo de medo, eles acabam aceitando. Não era só pela pressão, mas porque eles pensavam que talvez estivessem fazendo algo bom, algo que pudesse melhorar a vida de muita gente que vivia lá sem liberdade. Essa missão seria algo histórico, e eles estariam no centro disso tudo. Então, depois de aceitarem o plano, eles recebem todo o treinamento rapidinho. Como usar o tal adesivo especial, o que fazer se fossem pegos, como se comportar para não levantar suspeitas. Tudo era muito rápido, e eles mal tinham tempo de pensar. Num piscar de olhos, eles já estavam dentro do avião, a caminho da Coreia do Norte. Durante o voo, o clima era uma mistura de nervosismo e empolgação. O Dave não parava de brincar e fazer comentários bobos, tentando deixar a situação mais leve. O Aaron, por outro lado, ficava olhando para o vazio, pensando em tudo que podia dar errado. Era muita coisa para carregar nas costas. Quando o avião começa a descer, eles olham pela janela e veem a Coreia do Norte pela primeira vez. Montanhas, cidades diferentes, pessoas em filas, tudo muito organizado, mas também meio estranho, meio tenso. Eles sabiam que, a partir dali, eles estavam jogando um jogo muito sério, onde cada passo podia mudar tudo. Eles tinham duas missões: fazer a entrevista mais importante do mundo e tentar, discretamente, completar a tarefa que tinham recebido. Mal sabiam eles o que estava para acontecer. Assim que o avião aterrissa, Dave e Aaron descem animadões, mas também morrendo de medo. No aeroporto já tinha um monte de guardas esperando por eles. Todo mundo sério, uniforme impecável, ninguém sorrindo. Aí chega uma moça chamada Suk, que seria tipo a guia deles. Ela explica que eles teriam que seguir o roteiro direitinho, sem inventar moda, sem sair perguntando qualquer coisa. Eles são levados para um hotel super chique, mas também super estranho. Sabe aquele lugar que parece bonito, mas que você sente que tem um monte de câmeras escondidas? Era bem assim. Eles sabiam que estavam sendo vigiados o tempo todo, então tinham que agir normal, sem dar bandeira. Nos primeiros dias eles fazem alguns passeios turísticos pela cidade, tudo organizado pelo governo. Visitam estátuas, prédios, escolas, mas tudo parecia meio montado, sabe? As pessoas pareciam estar atuando, tipo num teatro. Só que o Dave, meio desligado, achava tudo o máximo. Ele tirava foto de tudo, ficava impressionado com as histórias que contavam para eles. Já o Aaron ficava com aquela sensação estranha de que nem tudo era o que parecia. Aí, finalmente, chega o grande momento. Eles vão conhecer o Kim Jong-un,
Antes do encontro, eles passam por uma segurança pesada, revista, detector de metais, tudo para ter certeza que eles não estavam levando nada suspeito. Só que escondido na mão do Dave estava o tal adesivo que a CIA tinha dado para usar durante o aperto de mão. O plano era simples. O Dave ia cumprimentar o Kim e discretamente colocar o adesivo na palma da mão dele. O adesivo continha uma substância que faria o líder passar mal, mas de um jeito que ninguém ia desconfiar. Era para parecer algo natural. Mas como era de se esperar com o Dave, dá tudo errado. Quando o Kim aparece, ele não é nada do que eles imaginavam. Ele é super simpático, faz piada, abraça o Dave como se fossem amigos de infância. Eles até andam de tanque de guerra, jogam basquete e tomam milkshake juntos. O Dave fica tão encantado que esquece completamente de usar o adesivo. Pior, num momento de bobeira, o Aaron acaba deixando o adesivo cair e um cachorrinho da guarda real come o negócio. Sim, é isso mesmo que você leu. Lá se foi o plano da CIA. Depois dessa atrapalhada, os dois entram em pânico. Sem o adesivo, eles tinham perdido a única chance segura que tinham. E agora? Como iam completar a missão? Não dava mais para confiar em outro plano mirabolante. Enquanto isso, o Kim vai conquistando o Dave. Ele mostra sua casa gigante, suas coleções de brinquedos, seus gostos super ocidentais, tipo música pop e filmes americanos. Ele se abre com o Dave, fala de como é difícil ser líder, como se sente sozinho. E o Dave, que tem o coração mole, começa a pensar: será que ele é tão ruim assim? O Aaron vê que o amigo tá caindo no papo do Kim e tenta alertar: cara, acorda, ele tá só fingindo, tudo isso é pra manipular você. Só que o Dave não quer saber. Ele começa a duvidar da missão toda, achando que talvez o mundo estivesse errado sobre o Kim Jong-un. E aí começa o conflito. De um lado, o dever que eles assumiram com a CIA. Do outro, a nova amizade que o Dave estava formando com o Kim. Será que eles deviam mesmo seguir com a missão? Ou estavam sendo injustos? As coisas vão ficando cada vez mais confusas e o tempo tá correndo. A entrevista oficial já tá marcada. A pressão é enorme. Eles precisam decidir logo o que fazer. Vão ajudar a mudar o futuro de um país? Ou vão abandonar tudo porque ficaram amigos do líder? E é assim, no meio de 1000 confusões, emoções misturadas e decisões difíceis, que eles chegam cada vez mais perto da entrevista que pode mudar tudo. Depois de tanta enrolação, chega o momento em que Dave e Kim começam a passar muito tempo juntos. Tipo, viram quase melhores amigos? É sério. O Kim leva o Dave para fazer um monte de coisa que, teoricamente, ninguém imaginava que um líder tão sério faria. Eles jogam basquete como se fossem duas crianças competindo. O Kim mostra que é bom de bola e até deixa o Dave ganhar umas vezes, para ele se sentir bem. Depois eles passeiam de tanque de guerra, sim, de verdade. Cantam músicas americanas no rádio e até tomam milkshake de morango, rindo e se divertindo como dois colegas num parque de diversões. O Dave fica encantado. Ele pensa: poxa, o cara é gente boa demais, todo mundo estava errado sobre ele. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.